Milionário ri ao empurrar idoso cego. Todos ficaram em choque quando o milionário fez aquilo com o idoso cego. Mas ninguém, absolutamente ninguém, esperava que um cavalo surgisse do nada e fizesse algo que até hoje ninguém consegue explicar. Foi como se ele soubesse exatamente o que estava acontecendo e decidiu agir. Você teria acreditado se visse com seus próprios olhos? O silêncio da manhã era interrompido apenas pelo som suave da água do Rio das Pedras correndo e o assobio da gaita de Sebastião, que tocava de olhos fechados na varanda de sua cabana. Ao lado dele, o cavalo Solano permanecia imóvel, como se a melodia fosse feita só para ele. O velho homem, cego desde os 28 anos, encontrara em Solano não apenas um guia, mas um companheiro de alma. A vila inteira os conhecia e respeitava. Não havia quem não se emocionasse ao vê-los cruzando a antiga ponte de pedra que levava ao centro do vilarejo. Uma ponte que, para Sebastião, era mais do que um caminho. Era sua conexão com o mundo. Mas naquela tarde, a harmonia foi quebrada. A chegada de Fernando Azevedo, um empresário engravatado, em um carro preto reluzente, causou alvoroço. Com seu sorriso frio e palavras calculadas, ele prometia progresso. Um resort de luxo sobre o rio, exatamente onde ficava a ponte. Para muitos, a proposta significava emprego e oportunidade. Para Sebastião, era o início de um pesadelo. O senhor pode encontrar outro caminho, disse Fernando com condescendência. Essa ponte está ultrapassada. Vamos construir algo moderno, bonito. É para o bem de todos. Sebastião manteve a postura, o rosto sereno. Mas Solano relinchou, alto como se sentisse a afronta. O animal deu um passo à frente, encarando Fernando com os olhos flamejantes. O empresário riu debochado. Que bicho sensível esse seu cavalo! Nos dias seguintes, máquinas começaram a cercar o rio. Trabalhadores demoliam cercas, mediam terras, e os ruídos de trator substituíram o som da natureza. Sebastião, impotente, apenas ouvia, tentou dialogar, tentou pedir. Mas para Fernando, um homem com prazos e investidores, sentimentos não valiam nada. Numa madrugada, Solano começou a bater os cascos no chão de forma inquieta. Sebastião, despertado, tocou-lhe o pescoço. O que foi, meu amigo? Do lado de fora, barulhos estranhos vinham do entorno da ponte. Solano puxou as rédeas com força, insistindo para sair. Mesmo sem enxergar, Sebastião confiou. Montou o cavalo e juntos atravessaram a trilha de terra batida, guiados apenas pelo instinto do animal. Quando chegaram à ponte, ouviram estalos. Homens estavam prestes a iniciar a demolição mesmo durante a noite. "Isso é ilegal!" gritou Sebastião, mas suas palavras se perderam no ar. Um trabalhador se aproximou. "Velho, é melhor ir embora. Tem ordem judicial. Vai ser hoje." Solano bufou alto, mas algo mais chamou atenção. Uma correnteza incomum no rio. Chuvas recentes haviam elevado o nível das águas. A ponte, já antiga, estava vulnerável. A combinação de peso das máquinas e a força da água poderia causar um colapso desastroso. De repente, Solano relinchou com desespero e galopou sozinho em direção ao canteiro de obras. Os trabalhadores se afastaram assustados com a bravura do cavalo. Sebastião tentou segui-lo aos tropeços. Uma sirene tocou ao longe. Em poucos minutos, Solano conseguiu parar na frente da escavadeira principal, empinando-se diante da máquina com um grito selvagem que ecoou pela mata. "Saiam daí!" gritou uma voz. Era o prefeito da vila, que havia sido alertado por vizinhos que viram Sebastião cavalgando no escuro. A confusão cessou. O prefeito, emocionado, chegou ao lado de Sebastião e testemunhou a cena inusitada. Solano, imóvel, impedia qualquer avanço. Um símbolo vivo de resistência. No dia seguinte, uma assembleia extraordinária foi convocada. Os moradores, comovidos com a coragem do cavalo e a teimosia de Sebastião, se reuniram em peso. Dona Iracema chorava.
O jovem Paulo, que sempre filmava as travessias de Sebastião na ponte, exibiu imagens do confronto da noite anterior. "Não é só uma ponte", disse uma moradora. "É a história da nossa vila. E é o caminho de um homem que nunca deixou de acreditar que o mundo ainda tem bondade." Fernando, pressionado e com a reputação arranhada, abandonou o projeto. As máquinas foram retiradas. A ponte foi preservada e reforçada com a ajuda da comunidade. Dias depois, uma placa foi instalada. Ponte de Solano. Sebastião, ao tocar sua gaita naquela tarde dourada, sentiu uma lágrima escorrer pela face. Ele não podia ver, mas sabia. O sol se punha atrás das colinas, e Solano, fiel ao seu lado, havia salvado muito mais do que um caminho. Havia preservado a alma de uma vila inteira. E na última nota da música, Sebastião sussurrou: "Obrigado, meu amigo. Você enxerga por mim e por todos nós." A neblina daquela manhã parecia densa o suficiente para esconder segredos. O som dos cascos de Solano ecoava suave sobre as pedras úmidas da ponte antiga, enquanto Sebastião mantinha as mãos firmes sobre as rédeas, guiado pela confiança no seu amigo de quatro patas. Do outro lado, Fernando Azevedo esperava. Com os braços cruzados e o terno impecável, destoando da rusticidade do lugar. Ele olhava impaciente para a figura do idoso, que avançava devagar, como um símbolo vivo da resistência que o impedia de realizar seus planos. "O senhor insiste em provocar", disse Fernando, o tom carregado de desprezo. "Podia facilitar, mas prefere ser teimoso." Sebastião, sereno como sempre, apenas sorriu. "A ponte não é só minha, é de todos, e você não pode levar o tudo embora só porque tem dinheiro." Essa resposta foi demais para Fernando. Seus olhos endureceram. Em um impulso cego de frustração, ele avançou e empurrou o velho. O gesto foi rápido, covarde, quase silencioso. Sebastião caiu e, em segundos, o som do impacto foi engolido pelo rio turvo lá embaixo. Solano relinchou com uma dor aguda, um grito que atravessou a manhã como uma lâmina. Mas ninguém ouviu. Fernando olhou para os lados, coração acelerado, respiração descompassada. Estava sozinho. "Foi um acidente?" murmurou para si mesmo. Ele se desequilibrou. Mas Solano sabia a verdade. O cavalo permaneceu, imóvel por um momento, encarando o ponto onde Sebastião havia desaparecido. Seus olhos estavam fixos, injetados. Depois, como se algo o impulsionasse de dentro, recuou lentamente, virou-se e disparou em galope pelas trilhas escondidas da mata. A cidade, naquele dia, parecia normal. A feira seguia animada, crianças brincavam no campo de terra batida, mas algo pairava no ar. Um silêncio estranho tomou conta da rua de terra, onde Sebastião sempre passava às 9 da manhã com seus artesanatos. Seu banco de costume estava vazio. A velha gaita repousava ainda sobre a cadeira da varanda. Ninguém tinha notícias dele. Foi então que Solano surgiu, coberto de suor, os olhos arregalados, galopando pelo centro da vila sem sela, sem direção aparente. Um garoto tentou se aproximar, mas o cavalo relinchou com força e seguiu adiante, parando apenas em frente à pequena escola onde a professora Helena, amiga de longa data de Sebastião, dava aula. Solano bateu os cascos no chão com insistência. Parecia tentar dizer algo. Helena saiu, confusa. "Solano, cadê o Sebastião?" O cavalo relinchou de novo. Depois virou-se, encarou Helena por alguns segundos e correu mais uma vez, seguindo um trajeto preciso, um caminho antigo, esquecido, que apenas ele e Sebastião conheciam. Um atalho pela mata passando por entre pedras, raízes e trilhas cobertas de folhas. Enquanto isso, boatos começaram a circular na vila. Sebastião sumiu. Solano está solto. Será que ele caiu no rio? Ninguém sabia de nada, mas a inquietação crescia.
O prefeito, pressionado, ordenou buscas na região do Rio das Pedras. Mas a correnteza naquele ponto era traiçoeira. Encontraram apenas o chapéu de Sebastião preso em um galho. Nenhum sinal do corpo. Fernando, em sua casa de campo, observava tudo pela janela. O rosto impassível, mas as mãos tremiam. Sabia que havia cruzado uma linha sem volta e, o pior, o cavalo estava agindo como se soubesse demais. No final da tarde, quando as buscas começaram a cessar, Solano apareceu mais uma vez. Agora, com algo no focinho, um pedaço de madeira entalhada, um dos chaveiros que Sebastião vendia na feira. Ele o depositou no centro da praça e recuou, observando as pessoas. "Isso é do seu Sebastião!" gritou uma das crianças. O burburinho se espalhou. A vila começou a perceber que Solano não estava perdido. Ele estava tentando guiar. E assim, ao entardecer, um pequeno grupo resolveu segui-lo. Solano liderava com passos firmes como um mensageiro da verdade. Passaram por trilhas desfeitas, cruzaram riachos estreitos, até chegarem a uma clareira onde um pedaço da capa de Sebastião flutuava sobre a água. Solano relinchou, recuou e deitou-se ali, imóvel, em luto. Mas ainda havia esperança. Helena se ajoelhou, tocando a água. "Ele pode estar vivo", sussurrou. Solano veio nos mostrar. Não desistiu. Naquele instante, a vila inteira compreendeu. Aquele cavalo não era apenas um animal. Ele era a ponte entre um homem e a justiça. E sua busca não havia terminado. A noite caía sobre a vila, envolta em um silêncio espesso e desconfortável. Desde o desaparecimento de Sebastião, algo pairava no ar. Uma mistura de luto e mistério. Mas naquela noite, a solidão da cabana de madeira à beira do rio foi quebrada por um som aflito. O bater insistente de cascos contra a porta. Solano. Molhado, com o pelo manchado de lama e os olhos arregalados, o cavalo relinchava com desespero. O som era cortante, como se quisesse gritar algo que não conseguia dizer em palavras. Dona Iracema, a vizinha mais próxima, acordou assustada. Vestiu seu chale e saiu às pressas, encontrando Solano diante da porta, arfando como quem havia corrido por horas. "Meu Deus, cadê o Sebastião?" Ela se aproximou com cautela e, ao tocar o animal, sentiu a tremedeira em seu corpo. O cavalo virou-se lentamente, encarando o rio à distância com uma fixação quase hipnótica. Algo estava errado. Muito errado. Logo outros moradores chegaram, despertados pelos relinchos e pelo alvoroço. "O cavalo está molhado. Parece que saiu do rio. E se o Sebastião caiu? Será que foi um acidente?" As perguntas se multiplicavam, mas as respostas não vinham. O prefeito foi avisado. As autoridades apareceram, mas com Fernando Azevedo logo atrás, sorridente, manipulando tudo nos bastidores. "Vamos tratar isso com cautela", dizia ele. O velho era cego, podia ter se desequilibrado. Foi uma tragédia, apenas isso. Mas nem todos estavam convencidos. Naquela mesma noite, enquanto os adultos ainda discutiam hipóteses e as buscas esfriavam, Solano desapareceu. De novo. Ele pulou a cerca como quem já sabia o caminho e sumiu na mata. O que ninguém esperava era que não estava sozinho. 3. Crianças inquietas e espertas haviam se escondido atrás da casa de Dona Iracema, Pedro, Júlia e Samuel. Eles tinham ouvido os adultos falarem do cavalo maluco e decidiram segui-lo. "E se ele estiver tentando mostrar onde o Sebastião está?", disse Júlia, os olhos arregalados. "Ou o que aconteceu com ele?", completou Pedro. Com lanternas de bolso e os corações acelerados, seguiram os passos de Solano por uma trilha antiga, entre árvores retorcidas e o som distante da água corrente. O cavalo corria com urgência, mas desacelerava vez ou outra, certificando-se de que os pequenos estavam atrás. Após quase 1 hora de caminhada, chegaram a
margem do Rio das Pedras, em um ponto desconhecido pela maioria dos adultos. Solano parou. O luar refletia na água escura e um vento gelado atravessava as folhas. E então, algo aconteceu. Do meio das pedras, próximo à margem, uma parte do que parecia ser uma manta emergiu, a mesma que Sebastião usava nos dias frios. Solano relinchou, recuou e depois caminhou em círculos em volta do local. As crianças se entreolharam. Samuel se adiantou e apontou. Olhem ali, tem mais coisa. Um colar de contas de madeira boiava preso entre os galhos. Era artesanal, feito por Sebastião. E do outro lado do rio, marcas, pegadas, não humanas, mas também não de animal comum. Isso não estava aqui antes, murmurou. Júlia. Solano se ajoelhou à beira da água, com os olhos presos na correnteza. Uma lágrima escorreu dos olhos de Pedro. Era como se o cavalo estivesse em luto, mas também esperasse algo, uma resposta, um retorno. Na manhã seguinte, os três correram até a praça para contar o que haviam visto, mas ao chegar, deram de cara com um anúncio oficial colado no mural da prefeitura. Caso Sebastião, oficialmente encerrado. Conclusão, queda acidental. A ponte será demolida nos próximos dias para a construção do novo resort. A vila silenciou. Fernando sorria discretamente, fingindo empatia. Mas Solano planejava o próximo passo. Porque àquela altura todos sabiam, aquele cavalo não estava apenas procurando, estava lutando por justiça, por verdade, por seu amigo, e ele não estava mais sozinho. As crianças têm provas. A vila começa a duvidar da versão oficial. Mas até onde estão dispostos a ir para confrontar o homem mais poderoso da região? E o que, exatamente, Solano viu naquela manhã na ponte? A verdade está mais próxima do que nunca. O vento sussurrava entre as árvores, e as folhas secas dançavam ao redor da trilha, como se conhecessem os passos que seriam dados ali. Solano corria à frente, seus cascos firmes sobre o chão batido, enquanto três pequenos pares de pés tentavam acompanhá-lo em silêncio e espanto. O céu já estava pintado de tons dourados e púrpura quando o cavalo parou bruscamente. À frente deles, a floresta se abria em uma clareira desconhecida, um pequeno santuário escondido pela natureza. No centro, sobre uma pedra coberta de musgo, havia um objeto que congelou os corações das crianças. A gaita de Sebastião. Intacta, seca, brilhando sob a luz do entardecer como se tivesse sido deixada ali recentemente. Com cuidado, Júlia deu 2 passos hesitantes. Mas isso não é possível. Como ela veio parar aqui? Pedro se agachou diante da rocha e pegou o instrumento com as mãos trêmulas. O cheiro familiar de madeira polida ainda pairava sobre o metal. Não pode ser. Se ele caiu no rio, isso aqui devia estar destruído. Molhado, perdido, murmurou Samuel. Solano, imóvel, os observava com olhos calmos e profundos. Depois, baixou a cabeça e tocou levemente a rocha com o focinho. Um gesto reverente, quase um ritual. O silêncio da clareira era absoluto, cortado apenas pelo som de uma leve brisa que passava entre as árvores. Como se a mata escutasse e guardasse um segredo que ainda não estava pronta para revelar. Na vila, os rumores cresciam como fogo, em capim seco. Eu juro que vi, no alto da colina, era um vulto alto montado num cavalo. Não pode ser, Sebastião se foi. E se não foi? E se é ele tentando nos dizer algo? Outros diziam que era apenas Solano, vagando sozinho à procura do amigo, como um cão fiel que recusa aceitar a perda. Mas havia algo na forma como ele aparecia, sempre ao entardecer, sempre em silêncio, sempre no exato ponto onde o sol tocava a linha do horizonte. Ele passa ali, bem quando a luz laranja some, disse Dona Iracema, os olhos marejados, e depois desaparece, como um fantasma. Fernando Azevedo,
Agora visivelmente incomodado, começou a sentir o peso da vila se virar lentamente e contra ele. Os olhares deixaram de ser gentis, as palavras deixaram de ser confiadas. Essas histórias não passam de bobagens emocionais, resmungou ele, trancando a porta de seu escritório com força. Esse cavalo precisa sumir, antes que atrapalhe mais. Na manhã seguinte, cartazes surgiram. Aviso, cavalo sem dono será capturado. Ordem da prefeitura, risco à população. Mas Solano não era apenas um cavalo, era uma lembrança viva, um farol. E ele sabia. Naquela mesma noite, Solano fugiu novamente. As crianças, agora protegidas por seus pais, que já haviam ouvido sobre a gaita, foram impedidas de segui-lo. Mas Pedro, com o coração em chamas, deixou um gravador de voz antigo escondido na clareira entre as raízes de uma árvore. No dia seguinte, ao recuperar o aparelho, ouviu-se apenas o som do vento, até que, por um breve momento, uma melodia preencheu o ar. Notas suaves. Uma gaita, tocando o mesmo lamento que Sebastião costumava tocar ao pôr do sol. Pura, trêmula, inconfundível. As crianças correram para mostrar o áudio à professora Helena, que levou o caso à rádio local. E em poucas horas, a vila inteira ouviu a gravação. Ninguém respirava enquanto o som tocava. É ele, murmurou um senhor de voz trêmula. É o Sebastião. Isso era a música dele. Fernando, ao ouvir o áudio em seu carro, empalideceu. As mãos suadas, o olhar perdido. Naquela noite, o vulto apareceu de novo, mais nítido, parado no alto da colina. Um cavaleiro marrom, imóvel como uma estátua, e Solano ao seu lado. Os que presenciaram juram. Havia dois seres ali, um animal e uma silhueta humana. Mesmo que ninguém tenha conseguido ver o rosto. A manhã começava como outra qualquer, com o céu pintado de tons cinzentos e um vento estranho varrendo a praça da vila. Mas na pequena sala da rádio comunitária, algo inesperado acontecia. "O que é isso aqui, Zeca?" perguntou Marina, a locutora da manhã, segurando um pendrive deixado por um morador anônimo. "É mais uma daquelas denúncias sobre o resort?" Zeca deu de ombros. "Acho que sim. Alguém disse que era urgente. Pode ser só um desabafo, mas..." Sem saber exatamente o que estava prestes a fazer, Marina clicou em reproduzir e ajustou o volume. Durante os primeiros segundos, apenas o som do vento e de cascos sobre pedra. Depois uma voz, a de Sebastião, e em seguida outra, fria, impaciente. "Você insiste em provocar. A ponte não é só minha. É de todos." Então o silêncio, um grito abafado, um baque seco, um relincho desesperado. E a imagem capturada de longe, tremida mas clara. Fernando Azevedo empurrando Sebastião da ponte. A transmissão estava no ar, ao vivo. A vila paralisou. No mercadinho, os clientes se voltaram para o rádio pendurado sobre o freezer de sorvetes. No salão de beleza, os secadores foram desligados. Crianças na escola assistiram a professora soltar o giz. Ninguém podia acreditar no que estava ouvindo e vendo. Ele tentou matar o Sebastião. "Meu Deus! Isso é crime. É tentativa de assassinato." Em minutos, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. A população tomou as ruas. Fernando, em sua mansão na colina, soube da repercussão quando os gritos já ecoavam pela estrada de terra que levava ao seu portão. "Covarde! Justiça para o Sebastião! Prendam ele!" Mas nada poderia preparar a vila para o que veio em seguida. No meio da multidão, um cavalo marrom surgiu. Solano, coberto de lama, olhos brilhando, passos firmes como um arauto. Mas ele não vinha sozinho, preso ao seu dorso, amparado por tiras de couro improvisadas, um corpo encurvado, envolto por cobertores, frágil,
ferido. Sebastião. A vila explodiu em gritos e lágrimas. Marina, ainda na rádio, deixou o microfone ligado enquanto corria para fora, com os olhos marejados. A multidão se abriu como um rio diante de Solano, que caminhava lentamente até o centro da praça e parou diante da estátua de pedra do fundador da vila. Ali, abaixou-se, permitindo que os moradores ajudassem Sebastião a descer. "Ele está vivo!" gritou uma menina. "Sebastião voltou!" O velho, com os olhos fechados, respirava com dificuldade, mas um leve sorriso se formava em seus lábios, rachados. A professora Helena se ajoelhou ao seu lado e segurou sua mão. "A gente achou que te tinha perdido." Sebastião moveu os lábios, fraco, mas claro. "Solano, ele nunca me deixou. Foram dias às margens do rio", contou. Depois, a correnteza o carregou, ferido, desacordado, até uma curva isolada do rio. Solano o encontrou, como ninguém sabia, e ficou ali, vigiando, protegendo, cavalgando dia após dia em busca de ajuda, até que as crianças o seguissem. Naquele momento, a vila não apenas soube da verdade, sentiu, viu com os próprios olhos a força de um vínculo que nem a morte foi capaz de romper. Solano era mais que um cavalo, era um guardião. Fernando foi preso no mesmo dia. Tentou fugir, mas já era tarde. O vídeo, agora viral, corria pelos celulares de todo o estado. A ponte foi preservada por decreto, o projeto do resort cancelado, e a vila se transformou. Dias depois, Sebastião voltou à sua cabana. A gaita, misteriosamente deixada sobre a rocha na floresta, foi devolvida por Pedro. E naquela mesma tarde, ao pôr do sol, o velho se sentou à varanda com Solano ao lado. A primeira nota saiu trêmula, mas a segunda fez os pássaros pousarem, fez o vento parar, fez toda a vila se calar. A notícia da prisão de Fernando Azevedo correu como um vendaval, mas ele não ficou atrás das grades por muito tempo. Um habeas corpus relâmpago, fruto das últimas conexões de poder que ainda possuía, permitiu sua saída enquanto os trâmites da investigação prosseguiam. Mas algo havia mudado. O povo, antes submisso, agora o olhava com nojo. Seus funcionários pediam demissão, investidores pulavam fora. Seu nome estava arruinado. E por trás de tudo isso, Fernando via apenas uma sombra. Solano. Aquele maldito cavalo, murmurava entre os dentes, trancado em seu casarão vazio. Foi ele quem virou todos contra mim. Foi ele quem o salvou. Consumido por uma fúria doentia, Fernando traça um plano torpe. Durante a madrugada, ele invade o estábulo onde Solano repousava sob os cuidados da vila. Usando sedativos furtados da antiga clínica veterinária da Fazenda Alvorada, consegue dopá-lo e colocá-lo em um caminhão velho. "Vamos ver se alguém vem te buscar agora, animal maldito. Sem rumo certo, dirige por horas até uma fazenda, abandonada no fim de uma estrada rural, onde galpões apodrecem, e a mata já começa a tomar conta das construções antigas. Ali, joga Solano no meio de um pasto seco, sem água, sem comida, sem abrigo, tranca o portão enferrujado e desaparece. Mas naquela mesma noite, Sebastião desperta subitamente em sua cama. Algo está errado. Sua voz é baixa, mas é firme. Ele nunca me deixaria. Nunca. Dona Iracema corre ao seu lado. Calma, seu Sebastião. Foi só um pesadelo. Não, não foi. Foi Solano. Com um esforço doloroso, Sebastião se levanta da cama, apoiando-se nos ombros de Pedro e Júlia, que agora o visitavam todos os dias. A vila, acordada pela agitação, se junta. Helena traz um mapa da região. Se ele fugiu, deve estar em algum lugar perto de onde Fernando tem influência, talvez em alguma das antigas fazendas de gado. A Fazenda da Baixada, diz o senhor Ernesto, ex-funcionário de Fernando.
Ele largou aquilo às traças. Ninguém vai lá há anos. A busca começa antes do amanhecer. Lanternas, rádios, tratores, todos juntos. A vila, que antes parecia esquecida pelo mundo, agora marchava com o coração de um só homem: Sebastião. Enquanto isso, Solano recobra a consciência aos poucos. Fraco, tonto, tenta se levantar. Está cercado por grades altas, cercas partidas e um silêncio opressor. O céu cinza ameaça a tempestade e o som de trovões distantes ecoa pelo vale. Ele relincha. 1, 2 vezes, mas ninguém responde. Ainda assim, tenta, bate os cascos, encara a cerca, faz força, mas está exausto. De longe, Fernando observa, oculto em seu carro, com os olhos frios de um homem que já não tem mais nada a perder. Agora estamos quites, sussurra, ligando o motor e indo embora pela estrada de terra. Mas ele não sabia que os passos da vila estavam vindo. Ao meio-dia, já perto da fazenda, Pedro aponta. Olha, pegadas frescas e cascos. Grandes. É ele! Grita Júlia, correndo à frente. Eles atravessam o mato e alcançam o portão abandonado. Sebastião, com o corpo frágil, mas a alma incandescente, aproxima-se com os olhos marejados. Solano! Grita com a voz embargada. Eu tô aqui, meu amigo. Do outro lado da cerca, Solano levanta a cabeça, reconhece a voz e, com o último resquício de força, relincha com tudo que ainda resta em seus pulmões. Em segundos, homens arrombam o portão. Crianças se esgueiram por debaixo das tábuas. Solano é cercado por braços que o tocam com carinho. Água, comida, cobertores improvisados, tudo é providenciado no momento. Sebastião se aproxima com dificuldade. Toca o rosto do cavalo. E ali, diante de todos, de joelhos na terra, encosta sua testa na de Solano. Eu sabia que você estava me chamando. A vila aplaude, chora, abraça-se e entende naquele momento que justiça não é apenas o que se escreve nos livros. É o que se faz juntos. Fernando é interceptado ainda na estrada, tentando fugir pela fronteira estadual. Agora, não havia mais volta. Solano retorna à vila como um herói. Um busto de madeira com sua imagem é esculpido por artesãos locais e colocado na entrada da Praça Central, ao lado da ponte, agora rebatizada como Ponte da Amizade. O sol ainda não havia nascido. Um silêncio denso pairava sobre a antiga fazenda da Baixada. O ar estava seco e o pasto parecia morto sob a sombra do galpão quebrado. No centro do curral, cercado por tábuas partidas e arames enferrujados, um corpo permanecia imóvel. Solano. Seus flancos subiam e desciam com esforço. A respiração era curta, os olhos semicerrados. Ele estava fraco, desidratado, ferido pelas tentativas de fuga anteriores e quase sem forças para continuar. Mas então, algo despertou dentro dele. Talvez fosse uma lembrança, o som da gaita tocando no pôr do sol. Talvez fosse o toque da mão de Sebastião, chamando seu nome sem palavras. Talvez fosse apenas o instinto. Mas ele se levantou. Cambaleando, Solano empurrou a cerca com o peito. O arame farpado rasgou sua pele, mas ele não parou. Saltou a primeira tábua, passou por entre duas outras, pisou firme apesar da dor lancinante na pata dianteira. Cada passo era um desafio, mas ele não pararia. Atravessou o matagal, deixou um rastro de sangue e suor, cruzou vales e trilhas apagadas, guiado apenas por uma certeza. Precisava voltar. Horas se passaram. Um temporal ameaçava cair do céu. As patas já tremiam. O som dos carros voltava a ser familiar. E então, lá estava, o velho prédio da delegacia local no coração da vila. Era ali que Sebastião ia buscar justiça. Era ali que tudo começara a mudar. Com o último sopro de força, Solano se arrastou até o portão da delegacia. Bateu 1, 2 vezes com o focinho e os cascos. Depois, caiu. Um estrondo abafado ecoou no pátio.
o silêncio se seguiu. Dentro da delegacia, o policial Jason, um cético veterano, levantou-se devagar e olhou pela janela. O que viu o paralisou. Pessoal, venham ver isso. Agora! Solano jazia diante do portão. Sujo, ensanguentado, os olhos ainda abertos. Respirava com dificuldade, mas estava ali. Vivo, tinha voltado. O silêncio da sala foi quebrado por passos correndo. A porta foi aberta com pressa. Jason ajoelhou-se ao lado do animal e tocou-lhe o pescoço. Ele veio sozinho. Até aqui? Isso é impossível, murmurou outro policial. Como ele achou o caminho? Jason apenas balançou a cabeça. Não, isso aqui é lealdade, é amor. Um rádio foi acionado. Alô? Precisamos de um veterinário. Urgente! É o cavalo do seu Sebastião. Ele apareceu e tá mal. A notícia se espalhou antes que a ambulância veterinária chegasse. Em minutos, moradores começaram a se aglomerar em frente à delegacia, trazendo cobertores, frutas, panos limpos. Crianças choravam. Helena segurava a mão de Sebastião, que agora sabia Solano havia voltado. Eu disse, ele nunca me deixaria. Quando o veterinário chegou, Solano estava semiconsciente, mas ainda tentava se erguer. Ele quer mostrar que está bem, disse o especialista, mas está à beira do colapso. Essa fuga foi milagre. O tratamento começou ali mesmo, no pátio da delegacia. Solano recebeu soro, analgésicos, pontos nos cortes abertos. E mesmo deitado, relinchava levemente toda vez que ouvia a voz de Sebastião ao fundo. As imagens correram o país. Jornais e emissoras narraram a cena como um ato de heroísmo animal. Cavalo percorre quilômetros para voltar à vila e pedir ajuda, e emociona a todos com seu gesto de amor. No fim do dia, quando a tempestade finalmente caiu, Sebastião foi levado até ele. Debaixo da chuva, em silêncio, sentou-se ao lado do cavalo e encostou a testa à testa. Descansa agora, amigo. A vila vai cuidar de você. O céu estava carregado, mas não chovia. A vila inteira parecia respirar em silêncio, como se aguardasse por um veredito que era mais do que jurídico. Era moral, era coletivo. No centro da praça, onde outrora os moradores vendiam queijos, pães e bordados, agora havia um palanque, bancos e uma mesa simples de madeira, o Tribunal Popular da vila. Fernando Azevedo chegou algemado, escoltado por 2 policiais. O rosto, antes arrogante, agora era uma máscara de raiva mal contida. Suas roupas estavam amassadas e os óculos escuros que costumava usar desapareceram, como se a luz do dia agora o confrontasse com a própria verdade. Câmeras de celulares captavam tudo. Crianças se acotovelavam na frente. Dona Iracema segurava um terço. Helena, com os olhos fixos, se mantinha de pé atrás da mesa onde a audiência aconteceria. E ali, entre os moradores, estava ele, Solano, a pele ainda marcada pelos ferimentos, o passo mancando. Mas os olhos estavam firmes. Ele caminhava lentamente ao lado de Sebastião, que o guiava com a mão apoiada no pescoço forte do cavalo. Um gesto simbólico, invertido. Agora era o homem quem buscava apoio no animal. A multidão se calou quando Sebastião parou em frente à mesa. Fernando tentou levantar a voz primeiro. Isso tudo foi um mal-entendido. Aquele velho se desequilibrou. O cavalo se assustou. Eu tentei ajudar. Risos nervosos e vaias surgiram da multidão. Helena ergueu a mão. Senhor Azevedo, existe uma gravação. A vila inteira viu. O país viu. Não há mais mentiras que sustentem sua defesa. Isso foi um erro de interpretação, berrou Fernando. Foi culpa daquele cavalo. Ele avançou. Mas antes que terminasse, Solano deu um passo à frente firme e encarou Fernando nos olhos. O silêncio caiu como uma pedra no chão.
Fernando deu um passo para trás, tremendo. E quem tem Ele... monstro dá um rolê, né? Não tem ele jeito, não. tem que ter- A tem voz monstro, fraquejou. dá um rolê, Foi dá uma então que segura, Sebastião falou. Esse cavalo... se segura. A voz do idoso era firme, mas carregada de emoção. Esse cavalo me manteve vivo. Foi ele que me encontrou, me protegeu, me vigiou como um anjo na beira do rio. A multidão prendeu a respiração. Não, tá suave. Foi Vai ele não, quem vai me não. deu calor nas noites frias. Quem Não, só deu cavalgou encostada, só. sozinho para pedir socorro. Não. Quem suportou a dor, a fome, o desprezo, para me trazer de volta. Foi esse cavalo que desmascarou a sua covardia, Fernando. Sebastião fez uma pausa, segurando Aí eu as tô lágrimas. olha. Se hoje Ô, estou protetor aqui, do caramba, se mano, posso o bagulho respirar, querendo ou falar, não, caminhar, não tem jeito. é porque Solano nunca me abandonou. Mas As lágrimas correram parada livres por seu rosto. segura o tempo, Ele se virou que para a salva um multidão. pouco, mas é bom. Eu fui É bom cego manter. pelos olhos, mas Vai, hoje enxergo pelo coração. E Então o que você tem vejo aí uma é a moto, mano, verdade. somente A verdade que 2,4%. todos aqui já sabem. Esse animal tem mais humanidade do que o homem que tentou me matar. Um silêncio absoluto caiu. E então, aplausos, fortes, longos, crescentes. Crianças levantaram cartazes feitos à mão. Solano, nosso herói. Uma faixa improvisada foi estendida. Justiça é o nome da coragem. O prefeito local, emocionado, se levantou e declarou: Fernando Azevedo será formalmente denunciado por tentativa de homicídio e crueldade contra animais. E enquanto isso, a ponte, o campo e esta vila pertencerão a quem sabe amar. Fernando foi levado sob vaias, desta vez sem escapatória. Sebastião se ajoelhou ao lado de Solano, tocou seu focinho com a testa e sussurrou: Fica dando Acabou, moto meu uma noite aí, amigo. mostrando, tá ligado? Agora você Final de pode semana, descansar. evita aí pelo menos esse mês Meses se passaram desde o julgamento que parou a vila e tocou corações por todo o país. Fernando Azevedo foi condenado formalmente por tentativa de homicídio e crueldade contra animais. Sem mais escudos de poder, viu sua fortuna ser confiscada pela justiça e destinada, por ordem judicial e apoio popular, à reparação das vidas que tentou destruir. Com esses recursos, a ponte antiga foi restaurada com mão de obra local, preservando sua estrutura de pedra original e se tornando patrimônio cultural da vila. O que antes era apenas uma travessia simples, agora era um símbolo, um elo, uma história viva. Do outro lado da ponte, entre o campo e o rio, ergueu-se o Memorial da Lealdade. Era simples e grandioso ao mesmo tempo. Uma estátua em bronze de Solano, em tamanho real, com o pescoço estendido para frente, os olhos fixos no horizonte do Rio das Pedras, como se ainda estivesse esperando por Sebastião em uma de suas caminhadas matinais. A seu lado, esculpido na base de pedra, o nome do velho artesão, Sebastião, o homem que enxergava com o coração. A inauguração reuniu todos. Helena organizou uma cerimônia com as crianças da escola, que recitaram poemas sobre coragem e amizade. Dona Iracema levou flores. Pedro e Júlia, agora mais crescidos, seguraram com orgulho a placa que trazia os dizeres escolhidos por Sebastião. Não importa se temos olhos, importa se temos alma. Solano, recuperado de seus ferimentos, caminhou até a base da estátua, com seus passos calmos e imponentes. Tocou levemente o pedestal com o focinho e ali ficou, parado, como se compreendesse que aquela era a sua eternidade. Sebastião agora vivia rodeado de crianças em sua cabana à beira do rio. Contava histórias sob o som de sua gaita, que voltou a tocar com notas firmes e carregadas de emoção. Todos os dias, no fim da tarde, Solano se deitava à sombra de uma árvore próxima, ouvindo cada melodia como se fosse a primeira vez. A vila mudou. Com os recursos da antiga fortuna de Fernando, foi construída uma nova escola, uma pequena clínica veterinária e um centro de arte para os jovens aprenderem a entalhar madeira. Uma homenagem à paixão de Sebastião pelos artesanatos. No alto do novo portal de entrada da vila, lia-se: aqui, homem e animal caminham juntos. E em um pequeno curral ao lado da cabana, nasceu um potro, filho de Solano.
marrom escuro, olhos atentos e uma energia viva que fazia todos sorrirem. Sebastião o batizou de Luzia, em homenagem à falecida esposa que sempre dizia: "Esse cavalo ainda vai mudar o mundo." Encerramento reflexivo. A história de Sebastião e Solano virou lenda, contada nas escolas, gravada em documentários, celebrada em festivais da vila. Mas, acima de tudo, ficou cravada no coração de quem a viveu. Não foi apenas a história de um cego e seu cavalo. Foi a história de uma vila que aprendeu a enxergar, de uma amizade que não precisava de palavras, de uma coragem que atravessou tempestades, cercas, mentiras e a própria morte, tudo guiado por amor e lealdade. Foi uma jornada sobre lealdade, coragem e o poder silencioso do amor incondicional. Foi sobre um animal que não desistiu, mesmo quando o mundo inteiro parecia surdo ao seu chamado. Sobre um homem que, mesmo na escuridão, enxergava o que muitos não veem: o coração de um verdadeiro amigo. Solano não tinha palavras, mas tinha instinto, tinha alma. E, acima de tudo, tinha a verdade ao seu lado. Porque a verdade, quando é guiada pelo amor, sempre encontra um caminho. E quando um cavalo decide não desistir, nem a injustiça, nem a dor, nem o tempo são capazes de detê-lo. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que ama os animais. Deixe nos comentários. Você acredita que os animais sentem quando alguém está em perigo? Já viveu algo parecido? Queremos saber sua história. E se você, assim como nós, acredita no poder dos laços invisíveis entre humanos e animais, inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe outras histórias reais e emocionantes que merecem ser contadas. Até a próxima. E lembre-se, alguns heróis têm 4 patas e um coração maior que o mundo.